As sete trombetas de Apocalipse. Os juízos de Deus sobre a terra, agora com as sete trombetas. A primeira trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículos 6 e 7. E os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Os castigos provenientes do toque da trombeta é fogo e saraiva, destruindo uma terça parte da vegetação da terra. A segunda trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e 9. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar algo como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Uma interpretação literal dessa passagem indica que um gigantesco meteoro ardendo em fogo cairá no mar, causando grande poluição e a morte de um terço de todas as criaturas marítimas, e ainda a destruição de uma terça parte das embarcações. A terceira trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículos 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma rocha, uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Abisinto, e a terça parte das águas tornou-se abisinto, e muitos homens morreram dias depois nas águas, porque se tornaram amargas. Essa grande estrela poderá ser um meteoro em chamas ou outro anjo caído, tal como no caso da montanha ardente. Abisinto é o nome do arbusto mais amargo que existe, símbolo da Bíblia, da aflição e dos males que o pecado traz à vida dos homens. Sendo um anjo caído, há uma consonância com o simbolismo da literatura apocalíptica judaica dos tempos helenistas, onde estrelas são muito comumente representativas de anjos. A expressão terça parte é um reflexo do número divino, porquanto tudo acontecerá por permissão de Deus. Além disso, esse número mostra que vasto será a destruição, mas também mostra como será a destruição parcial, pois o arrependimento continuará sendo encorajado. Quarta trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 12. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e fosse semelhantemente à noite. Assim, durante uma terça parte do dia, as luzes celestes não darão luz, mas parecerão normais durante o resto do tempo. Se isso tiver de ser a interpretação literal, então supõe-se que certo tipo de condições atmosféricas que atualmente não podemos conceber causarão esse escurecimento parcial periódico. Essas quatro trombetas trouxeram uma série de juízos por meio
de coisas naturais. As 3 últimas trarão fenômenos sobrenaturais. Um anjo chegou a bradar: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas de Apocalipse capítulo 8, versículo 13. A 5ª trombeta, Apocalipse capítulo 9, versículo 1, versículos 5 e 12. E o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do absinto, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça como de uma grande fornalha, e escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando ferem o homem. Não sabemos se o ser angelical que abre o abismo é um anjo caído, mas é claro que o resultado dessa ação é que seres de profunda iniquidade espiritual serão soltos na terra. Até então, estes seres não tinham vindo à terra. Agora atormentarão o homem por 5 meses, porém não poderão matar. Lembrar da 8ª praga do Egito, em Êxodo capítulo 10, versículo 15. 5 meses é o tempo de vida do gafanhoto. A estrela que cai, Isaías capítulo 14, versículo 12. Chave é autoridade. Tinha coroas de ouro como fossem reis. Rosto de homem faz-nos pensar em inteligência. É interessante observar que eles só agem com a permissão de Deus. Cavalo lembra velocidade, cabelo de mulher. A vaidade, leão é ferocidade. Couraça é bem protegido, asas é mobilidade. A 7ª trombeta, Apocalipse capítulo 9, versículos 13 a 21. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrate. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 3ª parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, e fumaça e enxofre. Retornemos ao altar onde foram introduzidos os selos. Os selados por Deus estarão isentos desses juízos. Os fiéis sofrerão devido à ira dos homens, mas estarão protegidos da ira de Deus, conforme o feito a Israel no Egito. Ao serem soltos, os 4 anjos espraiar-se-ão um exército de 200 milhões de cavaleiros,
que respiram chamas e que matarão a terça parte dos habitantes da terra. Grandes escritores renomados traduzem essa visão como a visões de guerra equipados com metralhadoras potentes, guiados por homens habilitados para a matança. O poder de fogo, enxofre, fumaça são símbolo do Hades, mostrando que são poderes sobrenaturais do inferno. O fato de serem 4 anjos indica que toda a terra será atingida, devido ao que se trata nesses juízos. Serão anjos do mal, afinal estavam amarrados, tudo com a permissão de Deus. O rio Eufrates era conhecido como o Grande Rio por ser o maior da Palestina, formava a fronteira de Israel ao norte. Em face disso, o rio era defesa natural contra os assírios. Apesar de todas as pragas e maldades que sobrevirão ao homem, eles continuarão na sua caminhada em direção ao culto de adoração à pessoa do anticristo, onde imperará a feitiçaria e a idolatria. Entre a sexta e a sétima trombeta haverá um intervalo de tempo, meia hora, e sobrevirá 2 acontecimentos. Apocalipse capítulo 10, versículo 1. João e a visão do anjo com o livrinho e as 2 testemunhas. A visão de João e o anjo com o livrinho em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 e 2, 6 e 9 e 11. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E jurou por aqueles que vivem para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: lhe importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. O texto em apreço leva-nos a entender que esse anjo é Jesus. Entretanto, há controvérsias, pois jurou por aquele que vive para todo sempre. João está na terra, pois viu o anjo descer do céu. O livrinho está aberto, só Jesus pode abrir o livro. Os eventos estão prestes a acontecer. Ezequiel teve uma experiência igual à de João. Ezequiel capítulo 2, versículos 9 e o capítulo 3, versículo 3. A palavra de Deus é doce como mel. Salmo 19, versículo 10, Jeremias 15, 16. Mas quando pregamos, o seu amargo vem pela não aceitação dos homens. As 2 testemunhas do Apocalipse capítulo 11, versículo 3 e 12. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestido de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto.
Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acharem, acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que ouviram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Vestido de saco representa a humildade e a mensagem de arrependimento. Enquanto estão pregando, eles serão intocáveis, pisarão no lugar sagrado, no templo. A besta que subiu do abismo os matará por 3 dias e meio. O mundo se alegrará por terem morrido, vendo seus corpos, mas o Espírito de vida vindo de Deus só pode vir de Deus. Ao ouvir o convite, ressuscitarão e subirão ao céu. Após a subida, morrerão mais 7.000 homens. As perguntas que mais ouvimos referente a essa passagem são os curiosos escatológicos. Quem seria estas testemunhas? A maioria arrisca que pode ser Moisés, lei, e Elias, profetas. Outros acham que também pode ser Enoque, transladado por Deus para não ver a morte. Baseado em Hebreus capítulo 9, versículo 27, não poderá ser Moisés, e baseado em Gênesis capítulo 5, versículo 24, e Hebreus 11, 5, não poderá ser Enoque, pois foi poupado por Deus para não ver a morte. A 7ª trombeta, Apocalipse capítulo 11, versículo 15